rebelião de Absalão. Quando a espada se voltou contra Davi, a profecia de Natã estava se cumprindo com precisão sombria. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa. O que começou com o pecado de Davi com Batseba desencadeou uma série de tragédias familiares que destroçariam o coração do rei e quase destruiriam seu reino. A espada que Davi usara contra Urias agora voltava-se contra ele, através de seus próprios filhos. Tudo começou com Aminon, primogênito de Davi, que se apaixonou obsessivamente por sua meia-irmã Tamar, filha de Davi com Maaca. Amnon fingiu estar doente e pediu que Tamar lhe preparasse comida. Quando ela veio, ele a violentou brutalmente. Depois, com a mesma intensidade com que a desejara, passou a odiá-la e a expulsou de sua casa. Tamar, devastada e desonrada, rasgou suas vestes e colocou cinzas sobre a cabeça, indo chorar na casa de seu irmão, Absalão. Quando Davi soube, encheu-se de ira, mas não puniu Amnon. Talvez a culpa de seu próprio pecado o impedisse de julgar severamente seu filho. Essa passividade custaria caro. Absalão, filho de Davi com Maaca, era descrito como o homem mais bonito de todo Israel. Desde a planta do pé até o alto da cabeça, não havia nele defeito algum. Seus cabelos eram tão abundantes que, quando os cortava uma vez por ano, o peso chegava a 200 ciclos. Além da beleza física, Absalão possuía carisma natural e ambição política. Quando sua irmã Tamar foi violentada por Amnon, ele a acolheu em sua casa, mas seu coração fervia de ódio contra o meio-irmão. Absalão disse a Tamar: "Cala-te agora, minha irmã. Ele é teu irmão. Não se aflija teu coração por isso." Mas, na verdade, Absalão guardava rancor mortal contra Amnon. 2 anos se passaram. Absalão esperou pacientemente, planejando sua vingança. Durante a tosquia das ovelhas em Baal-Hazor, Absalão convidou todos os filhos do rei para uma festa. Instruiu seus servos: "Quando o coração de Amnon estiver alegre do vinho, e eu vos disser: feri a Amnon, matai-o. Não temais, não sou eu quem ordena, sede fortes e valentes." Durante o banquete, os servos de Absalão mataram Aminon, conforme ordenado. Os outros filhos do rei fugiram aterrorizados, cada um montado em sua mula. Absalão fugiu para Gesur, terra de seu avô materno, onde permaneceu 3 anos. Davi chorou por Amnon, mas também sentia falta de Absalão. Joabe, percebendo que o coração do rei ansiava por Absalão, tramou um plano usando uma mulher sábia de Tecoa para convencer Davi a permitir o retorno de Absalão. Davi concordou, mas com uma condição: torne para sua casa, mas não veja minha face. Era um perdão pela metade. Absalão voltou a Jerusalém, mas ficou 2 anos sem ver o rosto do pai. Isso alimentou ressentimento e amargura no coração do jovem príncipe. Finalmente, através da intervenção de Joabe, Absalão foi admitido à presença do rei. Davi beijou o filho, mas a reconciliação era superficial. As feridas eram profundas demais. Absalão começou então a conspirar contra seu próprio pai. Adquiriu uma carruagem, cavalos e 50 homens que corriam adiante dele, símbolos de poder e prestígio real. Levantava-se cedo e ficava junto à porta da cidade. Quando alguém vinha ao rei para julgamento, Absalão o chamava e perguntava de que cidade era. Depois dizia: "Olha, as tuas razões são boas e justas, porém não há quem te ouça da parte do rei." E acrescentava com falsa humildade: "Quem me dera ser constituído juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, e eu lhe faria justiça." Quando alguém se aproximava para se prostrar diante dele, Absalão estendia a mão, segurava a pessoa e a beijava. Dessa maneira, Absalão furtava o coração dos homens de Israel. A Escritura diz que ele fazia isso com todos os israelitas que vinham ao rei para juízo. Era uma campanha política sistemática de desacreditar Davi e promover-se como alternativa. Depois de 4 anos dessa manipulação, Absalão pediu permissão a Davi para ir a Hebrom,
cumpri um voto que fizera ao Senhor. Davi, sem suspeitar de nada, disse: vá em paz. Mas Absalão enviou mensageiros secretos por todas as tribos de Israel, dizendo: quando ouvirdes o som da trombeta, direis: Absalão reina em Hebron. 200 homens de Jerusalém foram com Absalão, inocentemente, sem saber de nada. Absalão também mandou chamar Aitofel, conselheiro de Davi, de sua cidade de Gilo. A conspiração se fortalecia rapidamente. O povo que seguia Absalão crescia continuamente. Um mensageiro veio correndo a Davi dizendo: o coração dos homens de Israel está com Absalão. Era um golpe de estado, em pleno andamento. Davi, agora idoso, tomou uma decisão angustiante. Fugir. Disse aos seus servos em Jerusalém: levantai-vos, fujamos, pois não escaparemos de Absalão. Apressai-vos a partir, para que ele não nos apanhe de súbito. Lance o mal sobre nós, e fira a cidade a fio de espada. O grande rei guerreiro, aquele que enfrentara Golias e conquistara reinos, agora fugia de seu próprio filho. Era o cumprimento da palavra profética. Davi saiu de Jerusalém descalço, com a cabeça coberta, chorando enquanto subia o Monte das Oliveiras. Todo o povo que estava com ele também cobriu a cabeça, subindo e chorando. Informaram a Davi: Aitofel está entre os conspiradores com Absalão. Davi orou: ó Senhor, peço-te que transtornes em loucura o conselho de Aitofel. Absalão entrou em Jerusalém com todo o povo de Israel. Aitofel aconselhou Absalão a profanar publicamente as concubinas de Davi, que haviam ficado para guardar a casa. Armaram uma tenda no terraço, o mesmo lugar onde Davi vira Betseba anos antes, e Absalão se deitou com as concubinas de seu pai, à vista de todo Israel. Era o cumprimento literal da profecia de Natã: tomarei tuas mulheres e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas à luz deste sol. Aitofel aconselhou Absalão a perseguir Davi imediatamente, com 12.000 homens, enquanto ele estava cansado e desanimado. Mas Uzai, conselheiro leal que Davi havia infiltrado, deu conselho oposto, sugerindo que Absalão reunisse todo Israel antes de atacar. Absalão seguiu o conselho de Uzai, dando tempo para Davi se reorganizar. Aitofel, vendo que seu conselho não fora seguido, e percebendo que isso significaria a derrota de Absalão, foi para a caça, pôs suas coisas em ordem e se enforcou. Davi reuniu seu exército e o dividiu em 3 grupos, sob o comando de Joabe, Abisai e Itai. O rei queria ir pessoalmente à batalha, mas o povo disse: não sairás, porque se tivermos de fugir, não farão caso de nós. E ainda que metade de nós morra, não farão caso de nós. Porém tu vales por 10.000 de nós. Davi concordou, e ficou junto ao portão da cidade, mas deu uma ordem clara ouvida por todo o exército: tratai com brandura, por amor de mim, ao jovem Absalão. Mesmo na rebelião, mesmo na traição, Davi amava seu filho. A batalha aconteceu no bosque de Efraim. O exército de Israel foi derrotado diante dos servos de Davi. A matança foi grande naquele dia. 20.000 homens. Absalão, montado em sua mula, passou por debaixo dos ramos espessos de um grande carvalho. Sua cabeça ficou presa no carvalho, e ele ficou pendurado entre o céu e a terra, enquanto a mula fugia. O homem viu e avisou Joabe. Joabe perguntou: por que ele não o matara ali mesmo? Mas o soldado respondeu: ainda que me dessem 1.000 siclos de prata, não estenderia eu a mão contra o filho do rei. Pois ouvimos, quando o rei te ordenou a ti, Abisai e Itai: guardai-me o jovem Absalão. Mas Joabe não tinha tais escrúpulos. Tomou 3 dardos e os cravou no coração de Absalão, enquanto ele ainda estava vivo, pendurado no carvalho. 10 jovens escudeiros de Joabe cercaram Absalão, feriram-no e o mataram. Lançaram o corpo numa grande cova no bosque e levantaram sobre ele grande montão de pedras. Era um sepultamento desonroso, o oposto do pilar que Absalão havia erigido para si mesmo no Vale do Rei.
Mensageiros correram para levar a notícia a Davi. Aimaas chegou primeiro gritando. Paz! Anunciou que o Senhor havia livrado o rei de seus inimigos. Davi perguntou imediatamente. Vai bem, o jovem Absalão. Aimaas não respondeu diretamente. Então chegou o cuxita com a notícia. Receba o rei, meu senhor, a boa nova de que hoje o Senhor te vingou de todos os que se levantaram contra ti. Davi perguntou novamente. Vai bem o jovem? Absalão, o cusita, respondeu diplomaticamente. Sejam como aquele jovem, os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantam contra ti, para te fazerem mal. Davi compreendeu. Seu filho estava morto. Subiu à câmara que ficava sobre a porta da cidade e chorou. Enquanto subia, ia dizendo: Meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão. Meu filho, meu filho! Era um lamento que ecoaria através dos séculos. O grito angustiado de um pai quebrantado que preferia ter morrido no lugar do filho rebelde. A vitória militar transformou-se em luto nacional. Os soldados entraram silenciosamente na cidade naquele dia, como quem entra envergonhado após fugir da batalha. O rei havia vencido a guerra, mas perdera seu filho. A espada profetizada por Natã havia cortado profundamente o coração de Davi, cumprindo cada palavra do julgamento divino. Todos os dias teremos um novo vídeo aqui. Inscreva-se no nosso canal, curta e compartilhe nos vídeos, para nos ajudar a manter este trabalho.